Olá, sejam todos muito bem-vindos à primeira aula de psicanálise do Instituto Thomas Babini. E nessa primeira aula nós vamos mergulhar sobre a história da psicanálise. O ecossistema quando a psicanálise surgiu, qual era a sociedade da época, quais eram os pensamentos da época. Então, se você se interessa por psicanálise, fica por aí, clica no joinha, se inscreve no canal, que já vamos começar a nossa primeira aula. Meu nome é Thomas Babini, eu sou psicanalista clínico, mestre em psicanálise e psicopatologia e neuropsicopedagogo. E nessa primeira aula nós vamos conversar um pouquinho sobre quem inventou o inconsciente. Você já se perguntou quem inventou o inconsciente? A psicanálise ela surge ali no século XIX, em Viena, onde predominava a sociedade vitoriana da época ainda. Então, naquele período ali, naquele ambiente, as pessoas elas viviam em uma cultura extremamente moralista, extremamente marcada por repressões, pudor, desejos sexuais eram considerados desejos imorais, e foi aí que começaram os casos de histeria, conhecidos como doenças psicossomáticas. Hoje, né? Hoje conhecido como doenças psicossomáticas. Naquela época eles denominavam de histeria, porque acontecia muito, assim, a maior parte dos casos eram com mulheres. Aconteciam com homens, mas era raríssimo, sabe? Mas isso tem um fator também cultural e social, porque os homens, na sociedade vitoriana, eles tinham maior liberdade de expressar os seus desejos. Já as mulheres, não. Isso fugia do pudor feminino. A mulher precisava ser pura, ser uma pessoa educada, não podia ter pensamentos impuros e imorais. Então, é compreensível que, sim, o sexo que maior apresentou casos de histeria seja o sexo feminino, por conta da repressão ali dos desejos. E então, esses casos aumentaram muito, 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 muito. E os médicos, eles achavam que isso era frescura, balela. Por quê? Deixa eu te dar um exemplo. A pessoa, ela vinha com paralisia. Quando o médico ia examinar, ele identificava que na musculatura ali estava tudo ok. Na coluna, tudo ok. Não existia lesão, fratura, nenhum motivo aparente para a pessoa não conseguir andar. Então eles achavam que isso era histeria da mulher. Achava que era frescura, que ela queria aparecer, que ela queria chamar a atenção, sabe? Mas só que Freud, ele era um médico neurologista, ele estava nesse ambiente aí, nos hospitais, na época, atendendo essas pessoas. Tinha os médicos ali, colegas, médicos mentores dele. E então ele começa a olhar para as histéricas com um olhar um pouco diferente. Se perguntar o que de fato existe no, na mentalidade ali, no cérebro da pessoa, na mente da pessoa, no psicológico da pessoa que impede de andar. Ele não entendia, ele não pensava como os outros médicos, que era frescura, ou que era simplesmente a pessoa querendo aparecer. Porque de fato a pessoa ela não andava. Então isso despertou o interesse de Freud, ele começou a investigar esses casos, esses sintomas, e ele viu que de fato não existia a origem orgânica, mas isso o intrigava. Então se não existe origem orgânica, será que existe alguma explicação para isso? E ele começou a atender no seu consultório pessoas com sintomas de histeria. E aí foi nesse ambiente ali de repressão e assim um certo pudor científico, né, que Freud começou a investigar a mente humana. E aí ele percebeu que os sintomas psíquicos eram expressões simbólicas do desejo humano, sabe? Como assim? Deixa eu explicar. Quando as mulheres reprimiam os seus desejos, abria ali um sintoma, sabe? Como se fosse aquele desejo querendo se tornar consciente, sabe? E então Freud ele começou a entender que esses sintomas psíquicos, que era a paralisia, que era problemas de fala, era cegueira temporária, eles eram expressões simbólicas de desejos reprimidos. E aí, pelo menos a princípio, ele marca o início da psicanálise. Porque a partir daí Freud começa a entender que existe algo acontecendo na mente humana ali, do qual os médicos ainda não têm ciência. Freud, como um bom neurologista, ele começa a investigar esses sintomas histéricos, né? Inicialmente, ele começou a se interessar por pacientes, especialmente mulheres. Existiam sim, como eu falei, né, pacientes homens, mas ele focou no caso das mulheres, que era a maior demanda de problemas psicossomáticos. E ao estudar os casos histéricos, Freud ele conclui que os sintomas eles eram manifestações de conflitos inconscientes e desejos reprimidos que davam início ali a uma série de sintomas físicos, sabe, que
traziam sofrimento para a pessoa, sabe? E daí a psicanálise ela começa a surgir. Ele começa a compreender e tratar o sofrimento humano. Um dos casos é o caso de Anna O e Joseph Breuer, que ele relata em um dos seus livros e marca também ali o nascimento do método catártico. Vamos lá, vou detalhar para vocês o que era esse caso. Ana, ela estava sendo tratada por Joseph e apresentava sintomas como paralisia, dificuldades na fala. E então Joseph ele vai procurar Freud e apresenta o caso de Ana. Freud ele começa a tratar Ana, começando com Ana, e aí Ana começa a se lembrar de desejos reprimidos, começa a se lembrar de situações que aconteceram, e ela começa a falar. Ela se sente confiante naquele ambiente, se sente confortável naquele ambiente, porque era um ambiente seguro para ela expor o que ela pensava, sem ser julgada pela sociedade, por ser imoral, por ter um pensamento ali que vai contra o pudor da cultura da época. E então ela começa a ter uma melhora em seus sintomas. Ela começa a caminhar, ela começa a melhorar a sua fala, e isso desperta Freud para o que ele chama de cura pela fala, que mais para frente denomina de método cartático. Então ele percebe que existe uma liberação emocional quando a pessoa fala dos seus desejos reprimidos. Após esse momento em que ele determina ali, denomina o método de método cartático, ele entende que a fala cura tudinho, ele começa a estudar os casos, e aí ele chega ao conceito do inconsciente. Inconsciente e associação livre, por falar dos dois. Freud introduziu esse conceito porque ele percebe que parte dos pensamentos ali, dos desejos, das lembranças, permanece fora da consciência, mas influencia fortemente o comportamento humano. Por exemplo, se você toma uma decisão, antes de você tomar a decisão, o cérebro já tomou essa decisão por você. Hoje, na neurociência, nós conseguimos comprovar isso, mas naquela época não. Então, ele entende que 10% das decisões, 10% dos pensamentos, dos comportamentos, eles estão no consciente. E os outros 90% estão no inconsciente, um ambiente escondido ali, um ambiente ali que é difícil acesso. E aí, para acessar esse conteúdo oculto, ele desenvolveu a técnica de associação livre, que é quando o paciente ele fala tudo que vem à sua mente. Ou seja, ele está ali num ambiente confortável, confiável, e ele vai falar tudo o que vem à sua mente, seus desejos reprimidos, seus pensamentos que ele não pode falar em voz alta, porque a cultura ela vai criticar, recriminar ele por conta desses pensamentos. Então, ao falar isso, ele começa a sentir uma liberação emocional, e isso vai ajudando nos sintomas psicossomáticos. Esse método ele permite as ideias reprimidas emergissem do inconsciente ao consciente de maneira espontânea, revelando ali os conflitos internos, revelando os traumas que geravam os sintomas psíquicos. Então, Freud ele avança ali nessa investigação, nessa pesquisa, e aí ele escreve alguns livros sobre o tema, que um deles é famosíssimo, que é a Interpretação de Sonhos. Ele lançou ali por volta de 1900, e ele lança também, em 1905, os 3 ensaios sobre teoria e sexualidade, sabe? Na interpretação dos sonhos, Freud ele apresenta a ideia de que os sonhos eles são realização disfarçada de desejos inconscientes, inaugurando oficialmente a psicanálise ali como uma teoria do inconsciente, sabe? Esse foi o livro que marcou assim, ó, a psicanálise como a ciência que estuda o inconsciente. Já no segundo livro dele, que é Os 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, em 1905, ele propõe que a sexualidade ela está presente desde a infância. E é uma força ali fundamental, sabe? É uma energia fundamental para a formação da personalidade. Então, muito do que acontece na infância molda quem você é, como você pensa, como você age. Então, esses 2 livros, eles marcaram a história inicial ali da psicanálise. Freud também estrutura a mente em 3 instâncias, né? Como se fossem mapeando a mente. Ele pega a mente ali e ele mapeia. Aqui acontece isso, aqui acontece aquilo. Então, ele estrutura a mente em 3 instâncias, que é id, ego e superego, sabe? Esses 3 espaços, e ele explica o que cada um é. O id, ele representa os instintos e impulsos inconscientes, ou seja, a busca imediata ali do prazer, sem considerar regras, sem considerar consequências, apenas sentir um prazer, seja ele sexual, profissional, pessoal, ou seja, social, ele busca o prazer imediato sem considerar regras. Esse é o id. Aí, a segunda instância é o ego.
O ego ele atua como um mediador ali entre o racional e os desejos do id, sabe? Entre o que é certo e o que o id quer, independente de consequência ou ego, sabe? E ele faz com que as exigências da realidade, da sociedade, sejam cumpridas no id. E aí nós temos a terceira instância, que é o superego. O superego ele incorpora as normas e valores sociais e ele funciona como uma consciência interna, sabe? Ele faz com que ele é como se fosse o policial que prende o id. O id quebra as regras e o superego ele joga a culpa. O id quebra as regras e o superego joga a culpa. O ego ele fica no meio dessas duas instâncias tentando administrar entre a realidade e o desejo interno, a realidade e o desejo interno, tá? E exatamente o equilíbrio entre essas três instâncias que determinam o comportamento e a saúde psíquica, a saúde mental do indivíduo, sabe? Nem tudo precisa ser racional, 100% metódico, 100% ali, ó, passo a passo, sabe? Você também precisa dar ênfase aos seus desejos, mas também nem tudo é os seus desejos, nem tudo é o que você quer, como você quer e na hora que você quer. Você também precisa colocar um pouquinho de regra aí. Então o ego ele fica fazendo essa administração entre as regras e o desejo, as regras e o desejo. No desenvolvimento da psicanálise, Freud ele vai aprimorando o método psicanalítico. E então ele desenvolve alguns processos que acontecem dentro do tratamento da psicanálise, como a transferência, resistência e os complexos, sabe? Na psicanálise, a transferência, a resistência e os complexos, eles são conceitos centrais do processo terapêutico. Por exemplo, a transferência ela ocorre quando o paciente ele projeta os seus sentimentos e experiências passadas lá que aconteceram há um tempo atrás, sabe? Geralmente elas estão ligadas a figuras importantes, como professores, pais, tios, pessoas ali de referência para a pessoa. E ela joga isso sobre o analista. Então, ela permite reviver e compreender esses vínculos emocionais quando ela projeta esses sentimentos, essas experiências no analista. Aí existe também a resistência. A resistência é uma força interna que impede o acesso ao inconsciente. Ele manifesta ali quando o paciente ele evita certos temas e emoções dolorosas. Por exemplo, quando o psicanalista ele chega e fala: me conte um pouco mais sobre o seu pai. E aí o paciente ele muda de assunto para não falar sobre o pai, sabe? Isso é a resistência. Os complexos eles são um conjunto de ideias e emoções inconscientes que formam a partir de experiências marcantes. Por exemplo, o complexo de Édipo, né? O que é o complexo de Édipo? É quando a criança ela chega a sua determinada idade e ela sente ali uma atração maior pelo seu pai do sexo pai ou mãe do sexo oposto. No caso, se for um menino, ele sente atração maior pela mãe. Se for uma menina, ele sente atração maior pelo pai. Isso é chamado de complexo de Édipo. E eles influenciam fortemente os relacionamentos e os comportamentos atuais. Então, o que acontece ali nesse período do complexo de Édipo da criança, isso molda o seu relacionamento e o seu comportamento como adulto hoje. Então, a psicanálise ela se formaliza como um método terapêutico, como uma ciência que estuda o inconsciente, certo? E aí vão se passando os anos, ela vem se aprimorando, outras pessoas vêm para trabalhar junto com Freud no desenvolvimento da psicanálise, como o Joseph Breuer, que trouxe a Ana O para o Freud tratar, né? No primeiro momento ali, tem o Adler e tem o Jung. E eles acabam ali formando um grupo de estudo e desenvolvimento da psicanálise. E foi assim que surgiu a psicanálise. Ela chegou aqui no Brasil por volta ali de 1920 e 1930 e principalmente trazida por médicos e intelectuais influenciados pela Escola de Medicina francesa. A sua difusão ali ela se espalhou principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Cidades que já concentravam universidades clínicas, círculos culturais interessados em novas abordagens da mente. No início o foco era clínico e elitista, voltado para a classe médica humana, ou seja, só os médicos poderiam praticar a psicanálise. Mas com o tempo a psicanálise ela passou a influenciar a educação, a literatura, a cultura e posteriormente ela influenciou a psicologia institucional, consolidando-se como uma referência do estudo do comportamento humano no país. Ela se consolidou academicamente, principalmente na USP, que é a Universidade de São Paulo, e em instituições do Rio de Janeiro. Nas universidades ali ela passou a ser estudada, discutida como disciplina científica.
formando profissionais ali qualificados para a clínica e para a pesquisa, né? A psicanálise ela não ficou apenas limitada à clínica. A psicanálise ela vem avançando cada vez mais, ajudando em pesquisas científicas. Hoje, muito do que se utiliza da psicologia no marketing, que se utiliza da psicologia em doenças, até mesmo hoje a psicanálise é uma das cadeiras fundamentais na formação de psicólogos em universidades. A psicanálise ela se tornou uma das principais ferramentas de interpretação da mente humana. E se esse tema faz sentido para você, nos acompanha, porque constantemente estaremos postando vídeos trazendo explicações